Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos, cada um de vocês, a este canal. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quero compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês, servo de Deus, serva de Deus, e ainda até mesmo aqueles que ainda não servem a Deus. Livro de Abacuque, capítulo 3. Aleluia. Louvado seja Deus. A partir do versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, aonde fica na ira, lembra-te da misericórdia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o livro de Abacuque, nós sabemos que ele não é totalmente uma profecia dirigida ao povo de Deus, povo de Israel, mas sim uma conversa entre Deus e o seu profeta, indagando a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque ele não entende, porque Deus, um Deus tão poderoso, muitas das vezes fica em silêncio diante das tragédias, diante do sofrimento. Louvado seja Deus. Abacuque queria saber, meus irmãos, por que Deus não fazia algo em relação à iniquidade que prevalecia em Judá. Ou seja, Abacuque via que Judá é o povo de Deus. E aí o povo fazia aquilo que eles achavam que era reto. E aí, meus irmãos, diante de tantas injustiças, diante de tantas coisas que o povo de Deus hoje, até mesmo hoje faz diante de Deus, que não agrada a Deus, muitas das vezes as pessoas até se perguntam por que é que esses que dizem que servir a Deus fazem essas coisas erradas e nada acontece. Na verdade, meus irmãos, isso é uma dúvida que pairava na mente de Abacuque. Louvado seja a Deus. Então, meus irmãos, e aí ele indagando a Deus, Deus lhe responde que enviaria os babilônios para castigar Judá. Ou seja, Deus agora ia usar uma nação ímpia, uma nação que não temia a Deus contra o seu próprio povo, para lhes ensinar. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, diante da nossa desobediência, me coloco no meio, que muitas vezes nós somos negligentes, falhos, transgressores, louvado seja Deus, e fazemos ou deixamos de fazer algo que agrade ao Senhor. E muitas das vezes até o desagradamos. Então, meu Deus iria usar agora uma nação, os babilônios, para castigar Judá. Louvado seja Deus. E quando Deus fala isto para Abacuque, meus irmãos, essa resposta deixou o profeta mais confuso ainda, né? Por que Deus usaria pessoas ímpias para castigar o seu povo, né? Louvado seja Deus. Isto foi algo para Abacuque surpreendente. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que, se você for até o último capítulo, que é o 3, você vai ver que Abacuque ele aprende a confiar em Deus e a viver pela fé da maneira que Deus deseja, independente das circunstâncias, né? E é isso, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês nesse dia que, independente das circunstâncias, onde tudo hoje está dando errado, tudo está indo em direção oposta ao que você planejou, aquilo que você tem projetado, louvado seja Deus. Mas em meio a tudo isso, eu quero dizer para você, não olhe para as circunstâncias,
Aprenda a confiar em Deus e a viver pela fé. A viver pela fé não é pela aquilo que nós estamos vendo e tocando. É esperar o melhor de Deus para a nossa vida. Eu creio que Deus ele tem o melhor, o seu melhor para aqueles que nele confiam, aqueles que estão confiantes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Abacuque sabia que o povo de Deus havia pecado e, como consequência, seria submetido a um juízo divino. Aí, meus irmãos, ele faz agora 2 pedidos a Deus. O primeiro pedido que ele faz ele pede a Deus que apareça entre o seu povo com a manifestação de poder e a presença do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o povo não sobrevive sem as manifestações do poder de Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que Abacuque pede a Deus é que manifeste seu poder no meio do seu povo, a sua presença. Louvado seja Deus. E a presença de Deus, meus irmãos, ela é necessária porque é ela que nos fortalece, ela que nos indica que verdadeiramente servimos a um Deus vivo e que se faz presente. Mas muitos hoje, meus irmãos, têm afastado a presença de Deus dos templos, da casa de Deus. Hoje, meus irmãos, os cultos hoje estão muitos, eu não digo todos, estão sendo cultos vazios, sem a manifestação do poder de Deus e sem a presença do seu Espírito Santo. Porque os líderes hoje eles não buscam mais como antigamente. Eles estão mais preocupados somente com as coisas materiais. Sinto muito falar dessa maneira, mas é verdade. Estão preocupados muito somente com o dízimo, com as ofertas e arrecadações. E muitas das vezes isso tem atrapalhado o mover do Espírito Santo de Deus. E quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, o povo perece, porque o povo não está sendo avivados, alimentados pela palavra de Deus como se deveria. Louvado seja Deus. E outro pedido de Abacuque, ele pede que o Senhor venha com misericórdia, através do seu poder, para que a misericórdia de Deus não venha a consumir o povo de Deus. Porque também, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós sabemos que nenhum de nós hoje estaria nesse lugar. Louvado seja a Deus. Então, meus irmãos, esse foi o pedido de Abacuque na sua oração. Primeiramente, ele pediu ao Senhor que manifestasse a sua presença, avivando a sua obra. E é isso que hoje muitos de nós devem clamar ao Senhor e pedir a Deus que aviva a sua obra, para que venha ter conversões, libertações, salvação no meio do povo, pessoas que não conhecem a Deus venha a se converter a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, esse foi um dos pedidos de Abacuque. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e que não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Então, meus irmãos, mesmo em meio ao castigo sobre Judá, o profeta escolhe se alegrar no Senhor. Porque nós temos que entender que nós não vivemos só de vitória, nem só de bênção, Porque muitas pessoas aí estão acostumadas, irmãos. Só quer receber palavra de bênção, só quer estar na bênção, não quer passar por prova,
não quer passar por repreensão, não quer passar por nada. Mas o profeta diz aqui: ainda que falte tudo, todavia eu escolho me alegrar no Senhor. E ele diz mais: Deus seria a sua salvação e a fonte de suas forças. Ou seja, ele diz que é em Deus que ele iria se fortalecer e buscar forças. Que Deus é uma fonte inesgotável, meus irmãos, de força. Nunca você vai buscar a Deus, força em Deus, e não vai encontrar. Sempre você vai encontrar. Coloque agora teu joelho no chão e peça a Deus. Se você estiver sem forças para congregar, forças para ir à casa do Senhor, forças para orar, forças para fazer a obra. Receba força em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o Salmo e o Abacuque dizia: e o Senhor é a minha salvação. Versículo 19. Ele diz aqui, ó: Senhor Jeová, o Senhor é a minha força. É onde ele buscaria forças. Fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor bom, sobre os meus instrumentos de música. Então, meus irmãos, ele sabia que Deus protege seus remanescentes, que obedecem. Então, saiba que em meio às catástrofes deste mundo, tudo que vem acontecendo hoje, os remanescentes que escolheram obedecer a Deus, escolheram servir a Deus, fazer a diferença, eles estão e serão guardados por Deus. Porque Deus não vai deixar perecer, como diz na sua palavra, um fio dos teus cabelos. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso, meus irmãos. Nós estamos aproximando do fim. Do fim. E aí nós estamos vendo se cumprindo a palavra de Deus, que diz: nos últimos dias constatarão alguns da fé. E diz também que o amor de muitos esfriaria. E nós vemos aí, meus irmãos, que estão pessoas vazias de Deus, não tem coragem de nem cumprimentar o irmão e dar a paz do Senhor e olhar no olho, né? Felizmente nós estamos nesse tempo, e tempo do fim, onde o amor esfriou, né? O amor de muitos esfriou. E eu quero dizer para você, para encerrar essa reflexão, é que Abacuque proclama que a vitória é daqueles que vivem pela fé. Irmãos, não queira viver somente de bênçãos, de fartura, não que isso seja pecado, que isso é uma bênção, mas viva pela fé, que Deus vai suprir a tua necessidade. Ele vai abrir porta de emprego, ele vai te cuidar dos teus, da tua vida, da tua família e da tua saúde. Porque se nós for, irmãos, viver pelo aquilo que nós toca, pelo aquilo que nós vê, sabe o que vai acontecer? Nós vamos esfriar na fé, nós vamos fraquejar na fé, né? Nós vamos desistir da caminhada. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós não vamos desistir, nós vamos perseverar, porque a nossa moradia não é aqui. O nosso habitat natural não será neste lugar. Louvado seja Deus. Vamos mais adiante. Siga mais adiante. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Abacuque, meus irmãos, nós lermos, só são 3 capítulos, mas existem muitas coisas que se eu fosse para tentar passar para os irmãos, teria que ser mais ou menos uns
estudo. E mesmo assim eu não conseguiria passar para os irmãos. Porque muita coisa boa, muitas revelações de Deus, aliás, em toda a sua palavra. Mas eu, nesses dias, hoje, eu resolvi estudar este texto de Abacuque. E eu vejo aqui que é uma maravilha de Deus para nós. Se nós puder, todos os dias, escolher um texto da Bíblia, um capítulo, um livro, e meditar nele e procurar entender, nós teremos como resultado um crescimento espiritual. E que Deus abençoe cada um de vocês. Temos, nesses dias eu tenho gravado pouco, mas eu quero as orações dos irmãos para que eu venha, se eu venha me dar cada dia mais disposição, entendimento, né, para passar para os irmãos aquilo que Deus me fizer compreender. Porque também não adianta só eu pegar aqui, olhar aqui e ler para os irmãos. Eu tenho que entender aquilo que Deus quer passar através da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.